A chuva batia forte nas janelas da casa dos Santana naquela noite de dezembro. Isabela, de apenas 12 anos, segurava a mão do irmão mais novo, Leonardo, de 8, enquanto escutavam os gritos vindos do andar de baixo. Seus pais, Ricardo e Patrícia Santana, discutiam violentamente com os tios, Marcelo e Verônica, sobre negócios da família. "Vocês não podem fazer isso conosco", gritava Ricardo, sua voz ecoando pela mansão. "Esta empresa foi construída pelo nosso pai, por todos nós." Verônica Santana, uma mulher de traços duros e olhar calculista, rebateu com frieza: "Ricardo, você sempre foi o sonhador da família. Marcelo tem visão para os negócios, diferente de você que só sabe gastar dinheiro com suas ideias malucas." Patrícia tentava mediar a situação, mas sua voz trêmula denunciava o desespero. "Por favor, pensem nas crianças. Isabela e Leonardo não merecem passar por isso." Os irmãos se abraçaram mais forte quando ouviram seus nomes. Leonardo começou a chorar baixinho. Isabela passou a mão em seus cabelos castanhos, tentando consolá-lo como sempre fazia. Ela era forte para a idade, tinha que ser. Desde pequena aprendera que precisava proteger o irmão. "As crianças ficarão bem", disse Marcelo com uma indiferença que gelou o sangue de Isabela. "Elas são Santana, vão se adaptar." A discussão se estendeu pela madrugada. Ricardo havia descoberto que Marcelo estava desviando dinheiro da empresa familiar Santana Holdings, uma das maiores construtoras do país. Quando confrontou o irmão, este não negou, mas justificou dizendo que Ricardo era incompetente para administrar o negócio deixado pelo pai. "Pai confiava em nós dois", Ricardo disse, a voz quebrada pela decepção. "Como você pode fazer isso com nossa família?" "Família?" Marcelo riu amargamente. "Família não paga contas, Ricardo. Você nunca entendeu os sacrifícios necessários para manter este império." 3 semanas depois, o impensável aconteceu. Ricardo e Patrícia morreram em um acidente de carro na estrada que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. O carro capotou durante uma tempestade e os dois não resistiram aos ferimentos. Isabela e Leonardo ficaram órfãos da noite para o dia. No funeral, Marcelo e Verônica representaram o papel de tios enlutados perfeitamente. Verônica até chorou algumas lágrimas crocodilo enquanto abraçava as crianças devastadas. Mas Isabela, mesmo na sua dor, percebeu algo estranho no olhar dos tios. Havia uma satisfação mal disfarçada, como se um obstáculo tivesse sido removido de seus caminhos. "Não se preocupem", Marcelo disse aos irmãos após o enterro, colocando uma mão pesada no ombro de Isabela. "Vocês sempre terão um lar conosco. Somos família." Leonardo, ainda em choque, apenas assentiu. Mas Isabela sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado, muito errado. Ela começou a prestar atenção nas conversas sussurradas entre os tios, nas ligações telefônicas que paravam abruptamente quando ela entrava na sala, nos olhares que trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo. Foi então que descobriu a verdade. Escondida no escritório de Marcelo, ouviu uma conversa telefônica que mudaria sua vida para sempre. "Sim, os freios foram sabotados perfeitamente", Marcelo dizia ao telefone. "Ninguém vai suspeitar de nada. Agora toda a empresa é nossa. E as crianças..." Ele riu friamente. "As crianças são apenas um pequeno inconveniente temporário." Isabela cobriu a boca para não gritar. Seus tios haviam matado seus pais. O choque foi tão grande que ela quase desmaiou ali mesmo. Com as pernas trêmulas, conseguiu sair do escritório sem ser vista e correu para o quarto onde Leonardo dormia. Durante dias, ela lutou com a terrível descoberta. Como uma menina de 12 anos poderia provar que seus tios eram assassinos? Quem acreditaria nela? E o mais importante, como proteger Leonardo? "Peguem apenas o essencial", disse Verônica friamente, observando Isabela e Leonardo empacotarem suas poucas roupas em 2 malas pequenas. "Vocês não vão precisar de muito onde vocês vão." Era uma manhã cinzenta de janeiro, exatamente um mês após o funeral dos pais. A farsa da hospitalidade havia acabado e os tios finalmente revelaram seus verdadeiros planos. Isabela tentou argumentar, implorar, mas foi inútil. Marcelo havia deixado claro que as crianças eram um estorvo e que ele havia arranjado um lugar apropriado para elas. "Tio Marcelo, por favor." Leonardo chorou,
agarrando-se à calça do homem. Nós seremos bonzinhos, prometo, não daremos trabalho. Marcelo se desvencilhou do menino com nojo. Parem com esse drama. Vocês vão para um orfanato onde ficarão bem cuidados. É mais do que merecem. Isabela sentiu uma fúria crescer em seu peito. Ela sabia a verdade sobre a morte dos pais, mas também sabia que era apenas uma criança indefesa contra dois adultos poderosos e sem escrúpulos. Por enquanto, só podia proteger Leonardo e aguardar o momento certo para a vingança. O orfanato Esperança ficava na periferia de São Paulo, um prédio antigo e mal conservado que abrigava cerca de 50 crianças abandonadas. A diretora, Dona Francisca, era uma mulher severa que administrava a instituição com punho de ferro. Quando Marcelo chegou com os irmãos, ela nem piscou. Eles são órfãos, Marcelo explicou, entregando alguns documentos falsificados. Os pais morreram sem deixar nada. Não temos condições de criá-los. Dona Francisca examinou os papéis rapidamente. Entendo. Vocês podem ir. As crianças ficarão bem aqui. Leonardo agarrou a mão de Isabela quando Marcelo se virou para sair, sem nem olhar para trás. Isa, ele vai voltar para nos buscar, não vai? Perguntou com a voz embargada. Isabela apertou a mão do irmão. Não, Léo. Mas nós vamos ficar bem. Eu prometo que vou cuidar de você. A vida no orfanato era dura. As crianças dormiam em quartos superlotados. A comida era escassa e de má qualidade. E Dona Francisca governava com castigos severos para qualquer desobediência. Isabela e Leonardo tiveram que aprender rapidamente as regras não escritas para sobreviver. Mas Isabela era resiliente. Durante o dia, frequentava a escola pública do bairro, onde se destacava pelos estudos. À noite, trabalhava na cozinha do orfanato em troca de comida extra para Leonardo. Ela havia feito uma promessa silenciosa. Um dia, eles sairiam dali e fariam Marcelo e Verônica pagarem por tudo que fizeram. Aos 14 anos, Isabela conseguiu um emprego de meio período em um pequeno escritório de contabilidade. O dinheiro era pouco, mas ela guardava cada centavo. Leonardo, agora com 8 anos, também ajudava como podia, fazendo pequenos serviços para os vizinhos. Para que você está guardando esse dinheiro todo? Leonardo perguntou uma noite, vendo a irmã contar as moedas em uma lata escondida debaixo do colchão. Para a nossa liberdade, Isabela respondeu. Um dia, nós vamos sair daqui e reconstruir nossa vida. E quando isso acontecer, os tios vão pagar por tudo que fizeram conosco e com nossos pais. Leonardo, ainda muito jovem, não entendia completamente o que a irmã queria dizer, mas confiava nela cegamente. Isabela era sua única família, sua única proteção naquele mundo hostil. Aos 16 anos, Isabela havia economizado o suficiente para alugar um pequeno quarto em uma pensão. Era minúsculo e mal ventilado, mas era deles. Finalmente, conseguiram sair do orfanato. Leonardo, agora com 12 anos, estava mais esperto e começava a entender os planos da irmã. Isa, o que vamos fazer sobre os tios? Perguntou numa noite enquanto dividiam um prato de macarrão instantâneo. Os anos seguintes foram de sacrifício e determinação inabalável. Isabela, agora com 18 anos, trabalhava durante o dia como assistente administrativa e estudava administração de empresas à noite em uma universidade pública. Leonardo, aos 14, também mostrava ser brilhante nos estudos, especialmente em matemática e tecnologia. Você tem que ir para essa escola. Ah, Léo, Isabela insistia todas as manhãs, mesmo quando o dinheiro estava curto e Leonardo sugeria faltar aulas para trabalhar. Educação é nossa única arma contra eles. Leonardo havia crescido e se tornado um jovem determinado, inspirado pela força da irmã. Ele passou a ajudar consertando computadores dos vizinhos, revelando um talento natural para a tecnologia. O dinheiro extra era sempre bem-vindo, mas Isabela fazia questão de que ele não abandonasse os estudos. Em 2015, quando Isabela completou 22 anos, ela finalmente se formou em administração de empresas. Foi a melhor da turma, conquistando uma bolsa para fazer MBA. Leonardo, aos 18, havia sido aceito em engenharia da computação na mesma universidade onde a irmã estudara.
Estou orgulhosa de você, disse Isabela na formatura de Leonardo, com lágrimas nos olhos. Mamãe e papai estariam orgulhosos de nós dois. E dos tios? Leonardo perguntou. Agora adulto, ele entendia completamente a situação e alimentava a mesma sede de justiça que a irmã. Quando vamos acertar as contas? Logo, Isabela respondeu, um brilho determinado nos olhos. Muito logo. Durante todos esses anos, ela havia acompanhado de longe os negócios da família. Santana Holdings havia se expandido significativamente sob o comando de Marcelo. Mas Isabela notou que a empresa enfrentava alguns problemas financeiros recorrentes. Ela sabia que o tio ainda tinha os mesmos vícios, ganância desmedida e falta de visão de longo prazo. Em 2018, a oportunidade surgiu. A economia brasileira passava por uma crise e muitas construtoras estavam com dificuldades. Isabela, agora com MBA e trabalhando como consultora em uma grande empresa de auditoria, soube através de contatos profissionais que Santana Holdings estava com sérios problemas de fluxo de caixa. É agora, Léo, ela disse ao irmão numa noite. Eles estão vulneráveis. Leonardo, agora formado em engenharia da computação e trabalhando como desenvolvedor de sistemas, sorriu. Tenho algumas ideias de como podemos usar tecnologia a nosso favor. Eles começaram a planejar meticulosamente. Isabela usou seus conhecimentos em administração e finanças para analisar os pontos fracos da empresa dos tios. Leonardo desenvolveu sistemas para monitorar as atividades financeiras da Santana Holdings, sempre dentro da legalidade, mas obtendo informações valiosas sobre as operações da empresa. Eles estão desesperados, Isabela descobriu depois de semanas de investigação. Marcelo está fazendo empréstimos com juros absurdos para manter a empresa funcionando. E tem mais, descobri que eles nunca legalizaram nossa expulsão. Oficialmente, ainda somos herdeiros da empresa. Leonardo levantou a sobrancelha. Como assim? Papai deixou um testamento que nunca foi executado adequadamente. Marcelo assumiu a empresa através de uma procuração que venceu há anos. Se contestarmos na justiça, podemos recuperar nossa parte da herança, Leonardo completou, entendendo o plano. Mas Isabela não queria apenas recuperar o que era deles por direito. Ela queria justiça completa. Não é só sobre dinheiro, Léo, é sobre justiça. Eles mataram nossos pais e arruinaram nossa infância. Vão pagar por tudo. Em 2019, depois de meses de preparação, eles estavam prontos. Isabela havia conseguido um empréstimo bancário significativo, usando sua excelente reputação profissional como garantia. Leonardo havia desenvolvido uma proposta tecnológica inovadora que poderia revolucionar o setor de construção civil. 15 anos depois daquela noite terrível em que foram expulsos de casa, Isabela e Leonardo estavam de volta. Mas agora eles não eram mais crianças indefesas. Isabela, aos 27 anos, era uma executiva respeitada, elegante e determinada. Leonardo, aos 23, havia se tornado um engenheiro brilhante com visão inovadora para a tecnologia. A manhã de segunda-feira de março de 2020 seria lembrada para sempre na Santana Holdings. Isabela entrou no prédio espelhado da empresa no centro de São Paulo, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Leonardo a acompanhava, trajando um blazer casual, mas elegante, carregando um laptop com sua apresentação. Senhor Marcelo os aguarda na sala de reuniões, disse a secretária, sem imaginar que estava anunciando o retorno dos verdadeiros herdeiros da empresa. Quando entraram na sala, Marcelo estava de costas, olhando pela janela panorâmica que mostrava a cidade. Verônica estava sentada à mesa, analisando papéis. Ambos haviam envelhecido. Marcelo estava mais gordo e careca, com um ar cansado de quem carrega muitas preocupações. Verônica mantinha a mesma severidade, mas agora com rugas profundas marcando seu rosto amargurado. Senhores Silvio, Marcelo começou a dizer, virando-se, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu os rostos diante dele. Verônica deixou os papéis caírem da mão, o choque estampado em seu rosto pálido. Não pode ser, ela murmurou. Olá, tio Marcelo. Tia Verônica,
disse Isabela, com um sorriso frio. Sentiram nossa falta? Leonardo permaneceu em silêncio, mas seus olhos escuros queimavam de determinação. Ele observava cada reação dos tios, cada gesto de desespero que começava a tomar conta deles. Marcelo tropeçou nas próprias palavras. Isabela, Leonardo, mas vocês como sobrevivemos? Isabela completou, sentando-se calmamente na cadeira em frente ao tio. Como conseguimos prosperar depois que vocês nos abandonaram como lixo? É uma longa história. Verônica tentou recuperar a compostura. Vocês cresceram, disse com uma voz que tentava soar calorosa, mas saía trêmula. Estão bem, sem a ajuda de vocês. Leonardo falou pela primeira vez, sua voz carregada de ressentimento contido. Construímos nossas vidas do zero, enquanto vocês viviam do sangue dos nossos pais. Marcelo começou a suar. Olhem, crianças. Quer dizer, vocês não entendem. Naquela época foi difícil para todos nós. Vocês eram muito novos. Nós não tínhamos condições. Mentira, Isabela interrompeu secamente. Vocês tinham condições. Tinham a empresa dos meus pais. Tinham a herança que era nossa por direito. O que vocês não tinham era consciência. A reunião que deveria ser sobre investimentos se transformou em um confronto de 15 anos represados. Marcelo tentou mudar de assunto falando sobre os negócios, mas Isabela não permitiu desvios. Sabemos exatamente qual é a situação da empresa, ela disse, abrindo sua pasta e espalhando documentos sobre a mesa. Dívidas de 50 milhões, crédito cortado pelos bancos, 3 obras paralisadas, funcionários sem receber há 2 meses. Leonardo abriu seu laptop. E sabemos também sobre as irregularidades fiscais, os contratos superfaturados, os subornos disfarçados de consultoria. Verônica ficou lívida. Como vocês sabem disso? Porque, diferente de vocês, nós estudamos. Eu me tornei especialista em administração e finanças. Leonardo é um gênio em tecnologia. E nos últimos 2 anos, investigamos cada movimento que vocês fizeram, explicou Isabela. Marcelo tentou se mostrar ameaçador. Escutem bem, vocês dois. Não sei o que vieram fazer aqui, mas esta empresa é minha. Vocês não têm direito a nada. Isabela riu, mas foi um som sem humor. Engano seu, tio. Temos direito a tudo. Ela jogou sobre a mesa uma cópia do testamento original de seu avô e do pai. Papai nunca assinou a transferência definitiva das ações para você. A procuração que você usou venceu há 10 anos. Isso significa, Leonardo continuou, que legalmente você é apenas um administrador temporário. E como herdeiros diretos, nós podemos contestar sua gestão. Vocês não podem provar nada, Marcelo disse, mas sua voz traía o desespero. Suas mãos tremiam enquanto folheava os documentos que Isabela havia apresentado. Leonardo sorriu pela primeira vez desde que entraram na sala. Na verdade, podemos provar tudo. Ele conectou seu laptop ao projetor da sala de reuniões. Nos últimos 2 anos, coletamos evidências de todas as irregularidades cometidas por vocês. Subornos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Na tela, apareceram planilhas detalhadas, extratos bancários, gravações de conversas telefônicas e documentos que comprovavam uma rede extensa de corrupção. Verônica empalideceu ao reconhecer sua própria voz em uma das gravações discutindo propinas com fiscais da prefeitura. E tem mais, Isabela disse, tirando outro envelope da pasta. Lembram-se da conversa que ouvi quando tinha 12 anos, tio Marcelo? Sobre os freios do carro dos meus pais? Marcelo ficou lívido. Você não pode ter. Um investigador particular que contratamos encontrou o mecânico que vocês subornaram na época. Ele guardou evidências por todos esses anos, esperando o momento certo. Aparentemente, a consciência pesada não o deixava dormir, Leonardo explicou. A confissão estava ali, estava em áudio e vídeo, do mecânico explicando como havia sabotado o carro de Ricardo e Patrícia Santana, amando de Marcelo. Era a prova definitiva do assassinato que mudara as vidas de Isabela e Leonardo para sempre. Verônica começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero, de quem sabia que o jogo havia acabado. O que vocês querem? Ela perguntou com a voz quebrada. Justiça,
Isabela respondeu simplesmente. Queremos que vocês paguem por todos os crimes que cometeram. Queremos nossa empresa de volta e queremos que o mundo saiba a verdade sobre vocês. Leonardo adicionou. Já entregamos cópias de todas essas evidências para a Polícia Federal, para a Receita Federal e para o Ministério Público. Vocês têm duas opções: se entregarem voluntariamente e colaborarem com a justiça ou serem presos aqui mesmo, agora. Marcelo tentou uma última cartada. Se vocês fizerem isso, a empresa vai à falência. Milhares de funcionários ficarão desempregados. Vocês querem isso na consciência? Isabela se levantou, caminhando até a janela onde Marcelo estava minutos antes. A empresa não vai à falência. Leonardo e eu vamos assumir a administração. Temos um plano de recuperação que vai salvar todos os empregos e tornar a Santana Holdings mais próspera do que nunca. Vamos implementar tecnologias inovadoras, práticas sustentáveis e uma gestão transparente, Leonardo completou. Vamos construir a empresa que nosso pai sonhava, não essa versão corrompida que vocês criaram. Naquele momento, a porta da sala se abriu e agentes da Polícia Federal entraram. Marcelo e Verônica foram presos em flagrante, acusados de assassinato, fraude, corrupção e uma lista extensa de outros crimes. Enquanto os tios eram levados algemados, Verônica gritou. Vocês vão se arrepender, não sabem com quem estão mexendo. Isabela a olhou nos olhos pela última vez. Nós já nos arrependemos, tia. Nos arrependemos de ter levado 15 anos para fazer justiça. 6 meses depois, a Santana Holdings havia se tornado um exemplo de recuperação empresarial. Sob a liderança de Isabela como CEO e Leonardo como CTO, a empresa quitou todas as dívidas, implementou tecnologias revolucionárias no setor de construção e se tornou referência em responsabilidade social. Leonardo desenvolveu um sistema de construção inteligente que reduzia custos em 40% e o tempo de obra pela metade. Isabela implementou programas sociais que ofereciam capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que saíam de orfanatos. Você acha que nossos pais estariam orgulhosos? Leonardo perguntou uma noite, enquanto trabalhavam até tarde no escritório que havia pertencido ao pai. Isabela olhou para o retrato de Ricardo e Patrícia na parede. Tenho certeza de que sim. Não só recuperamos a empresa deles, mas a transformamos em algo melhor. A justiça havia sido feita. Marcelo e Verônica foram condenados a longas penas de prisão. Mas mais importante que a vingança foi a reconstrução. Isabela e Leonardo não apenas sobreviveram à tragédia que devastou sua infância, eles prosperaram, se tornaram mais fortes e usaram sua força para construir um futuro melhor. A Santana Holdings não era mais apenas uma empresa, era o símbolo de que a justiça, embora às vezes demore, sempre prevalece quando há determinação e coragem para lutar pelo que é certo. E nas noites tranquilas, quando o trabalho estava feito, os irmãos às vezes se lembravam daquela criança de 12 anos e do menino de 8 anos que se abraçavam com medo no orfanato. Eles haviam cumprido a promessa, nunca desistiram um do outro e juntos conseguiram tudo.